dia, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. A gente sabe que a agenda é sempre difícil, mas a gente queria poder hoje apresentar para vocês o estudo que a gente desenvolveu junto com o BMA e que todo mundo que está aqui de alguma maneira participou, né? Então, foi um estudo com o nosso objetivo de olhar o setor de infraestrutura logística para a descarbonização, como que as empresas do Movinfra, que são 6 associadas, né, listadas em bolsa, que vocês já conhecem, hoje a gente vai estar aqui também com um pouquinho das empresas contando as experiências e o que elas estão desenvolvendo, mas também um olhar do que a gente tem hoje dentro do governo. A gente sabe que tem diversas iniciativas hoje dentro do governo e a gente, às vezes, tem um pedacinho aqui que a gente olha de fora e fala: olha, se casar com aqui vai ajudar mais o setor privado a evoluir. Então, a gente quis também fazer um pouco desse trabalho de diagnóstico e, humildemente, trazer para vocês a visão do setor privado, de onde a gente acredita que poderia avançar, inclusive para nós do setor privado podemos fazer mais. Então, esse é um pouco do objetivo aqui do estudo que a gente vai apresentar para vocês. Ele foi um estudo desenvolvido em conjunto com as nossas associadas e com o BMA, que está aqui hoje com a gente, o Márcio e a Ana Cândida, tanto do ponto de vista mais técnico da sustentabilidade, quanto também um pouco do lado prescritivo da regulação, do que a gente poderia melhorar na regulação, nos contratos. Esse foi o nosso olhar. Então, que a gente tem aqui umas boas 2 horas de trabalho, depois a gente tem uma sequência de almoço. Muito obrigada. Raíssa. Bom dia, pessoal. Se eu estiver precisando falar mais alto, vocês me avisem, tá? Por favor. Eu sou Raíssa Morim, sou consultora de sustentabilidade, estou integrando o time da Movinfra desde abril. Quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe, né, a gente que está envolvido com o setor de transporte, a gente sabe que nós somos os maiores consumistas de energia, certo? No relatório divulgado pela EPE, de abril desse ano, o setor de transporte e o setor de indústria, eles são responsáveis por mais de 64% do consumo de energia no Brasil. E, ao contrário dos demais setores, o setor de transporte, ele, desse percentual de energia, do percentual de energia que ele consome, apenas 22,5% vem de fontes renováveis, né? Então, daí surge a necessidade da gente trabalhar e olhar com mais atenção para a descarbonização do setor de transportes. A gente entende que para as metas de descarbonização das ODSs e para as cotas nacionais de emissão, a gente precisa olhar para o setor de transporte e a gente precisa descarbonizar o transporte. O nosso estudo ele é apresentado em 3 pilares. O primeiro pilar ele vem com a parte de políticas públicas, e eu fico muito contente que a gente tenha representante de todos os setores aqui, porque a parte de políticas públicas e a parte de mecanismos regulatórios, ela pode ser replicada para os demais setores, que não somente a infraestrutura de transporte, como pode servir também como um benchmarking aí para as agências regulatórias, né? A gente tem dentro da avaliação de políticas públicas uma série de oportunidades identificadas dentro tanto do plano clima quanto da política de neoindustrialização. Eu não vou entrar muito em detalhes porque tem a apresentação do BMA, eles vão detalhar certinho. Dentro do mercado regulatório, a gente tem a oportunidade dentro dos planos de sustentabilidade que estão sendo desenvolvidos pelas agências agora, e a gente tem também oportunidades dentro dos mecanismos de investimento, dos fundos de investimento, né? Hoje, infelizmente, os fundos que a gente tem disponíveis, eles não olham para o setor de transporte com a necessidade que a gente tem e da maneira que a gente gostaria. Então, a gente trouxe dentro do estudo essas pontuações, né, e essas oportunidades de melhoria. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu anotei para falar. Em relação
Aos mecanismos regulatórios, a gente destacou, né, dois, que são as debêntures de infraestrutura e o Fundo Nacional pela Mudança do Clima. E aí o pessoal do BMA vai explicar certinho para vocês todos os levantamentos que a gente fez. É isso. Obrigada. Obrigada, Raíssa. A gente vai ouvir um pouco hoje das nossas associadas. A gente está aqui com 4 associadas que vão poder dividir. A gente não conseguiu estar com todas aqui presencial, mas a gente vai estar com a Santos Brasil, com a CCR, com a Rumo Logística. A Vanessa veio especialmente ali cuidar da parte ambiental de Lucas do Rio Verde, que acho que hoje é a nossa maior obra de infraestrutura do país, deve ser a obra de Lucas do Rio Verde. A gente vai estar também com a Hidrovias do Brasil, que é mais verde impossível, né, Juliana, a Hidrovias. Mas antes de passar para as associadas, eu queria passar aqui para o Mário, nosso anfitrião, para dar uma palavrinha aqui para a gente. Mário, muito obrigada por nos receber aqui no IBI. Obrigado, Natália. Bom dia a todos. A casa é sua, né, Natália? O Movinfra é um dos mantenedores aqui do Instituto, né? E a nossa ideia, né, dentro da uma proposta da Frente Parlamentar e do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, né, e do Instituto, é exatamente dar essa pluralidade, né, essa ideia de pertencimento, né, para aqueles que militam aí no setor, sobretudo de infraestrutura de transportes. Então, Natália, é um prazer enorme, né, que a Movinfra tenha abraçado essa ideia do pertencimento, né, que utilize essa casa que é sua, né, e uma honra para a gente receber aqui um grupo tão seleto aí para discutir uma pauta super contemporânea, super atual, né, e então só dar as boas-vindas aí, espero que todos sejam bem acolhidos aqui no recinto e tenham um dia proveitoso aí, uma manhã proveitosa, tá bom? Povia. Então vamos começar com os trabalhos técnicos. O estudo é muito legal, gente, mas ouvir as empresas falarem o que eles fazem no dia a dia é muito legal, porque assim, é quando a gente vê realmente o que a gente fala todo dia, o que vocês pregam todo dia da parte de sustentabilidade que provoca um setor privado acontecendo na prática. Então, Beatriz, por favor, vamos começar com a Santos Brasil? Não, eu agradeço todas as pessoas que participaram, né, sobre o estudo. Falando um pouco da Santos Brasil, a Santos Brasil é signatária do Pacto Global da ONU desde 2013, então, assim, não é novidade para a gente já trabalha muito forte a descarbonização. A gente tem duas grandes frentes, a primeira é realmente a eletrificação dos veículos e dos equipamentos da Santos Brasil. Com isso, a gente vai conseguir se tornar carbono neutro até 2040. Então, a gente tem 2 steps, 2028, 2040. A gente está trabalhando muito forte nos 3 escopos. 1 e 2, a gente quer reduzir em 70% até 2028. E o escopo 3, que não depende diretamente da gente, né? A gente vai reduzir em 30%. E o resto, claro, a gente vai compensar. Então, a gente compensa e comprando crédito de carbono neutro, na verdade, e em projetos também que são essencial para diminuir a poluição da atmosfera. O segundo grande programa que a gente tem, que a gente lançou há um mês atrás, que é pioneiro na América Latina, é um programa que chama LCL Carbono Neutro. O que é? A gente está simplesmente neutralizando as emissões de todos os nossos clientes de transporte de mercadoria. Então, a gente está começando com os clientes do segmento de carga fracionadas, tá? Então, é um teste, a gente começou o mês passado, e a gente, claro, a gente vai comprar crédito de carbono, né, que apoiam projetos de preservação ambiental e de reflorestamento. A gente vai expandir esse modelo para as outras áreas da nossas operações, e assim vai continuar promovendo a redução de emissão em toda a nossa cadeia logística. Então, eu acho que são os dois grandes temas de impacto na operação logística e portuária. E é isso, e a gente está aqui para trabalhar juntos, né, e reduzir mais e mais, e tentar realmente seguir os acordos de Paris, que a gente sabe, a gente está atrasado, na verdade, né. Então, a sustentabilidade é isso, é correr contra o tempo,
mas saiba que as empresas da Movinfra estão trabalhando muito duramente e seriamente essa pauta de descarbonização. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Vou passar aqui para a Juliana, da Hidrovias, por favor. Olá, bom dia a todos. Agradeço o convite em nome da Hidrovias, né, por essa oportunidade de estar participando desse debate com vocês. Acho que é um tema extremamente relevante para todos nós. A Hidrovias, como os demais parceiros aqui, também tem as dores relacionadas à descarbonização das nossas atividades, né? A Hidrovias do Brasil, uma empresa também totalmente brasileira, nasceu no Brasil e hoje nós atuamos também no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, com movimentação de cargas por rios, né, pelas hidrovias aí do Brasil e fora do Brasil. Eu acho que nosso foco tem mudado um pouco dentro da Hidrovias já há alguns anos aí, quando a gente fala em descarbonização, né, o sonho de consumo de todo mundo é ter equipamentos elétricos, ter portos, né, atividades portuárias eletrificadas, e nem sempre isso é possível em todos os lugares onde a gente atua, né, no interior do Pará, no interior do Paraguai, a gente tem dificuldade até de acesso a combustíveis mais verdes, vamos dizer assim, né? Então, a Hidrovias tem trabalhado muito numa frente de excelência operacional, tá? De desempenho em eficiência energética. E amanhã eu vou estar num outro evento falando um pouco sobre isso também. Até estou dando um spoiler para quem estiver amanhã. A gente vai falar um pouco disso lá. Só compartilhando com vocês, né, uma das grandes mudanças que a Hidrovias conseguiu fazer na nossa navegação lá no norte foi criar o supercomboio. Hoje a gente consegue navegar com um comboio de 35 barcaças. Ele tem aproximadamente 350 metros de comprimento. Então, com uma carga dessa, a gente consegue carregar o equivalente a um navio cargueiro grande, em torno de 70 mil toneladas em uma única viagem. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente fala em descarbonização, nem sempre a gente vai conseguir eletrificar tudo, deixar tudo, né, com aquela cara linda do futuro. Mas a gente tem outras ações que podem ser compartilhadas com os parceiros, né? Acho que a gente chega no momento que a gente não enxerga mais o concorrente só como um concorrente, mas acho que essa luta é de todo mundo, né? Então, só com essa ação, nesse transporte com o supercomboio, a gente conseguiu reduzir o consumo de diesel de 2,6 litros por tonelada para 2,1 litros por tonelada transportada. Então, quer dizer, é um ganho enorme, não só para o meio ambiente, para a sustentabilidade, mas financeiro para a companhia, né? Nós todos somos empresas de capital aberto, a gente sabe quanto isso é relevante também para o nosso desempenho em sustentabilidade, a gente mostrar que fazer a atividade de forma sustentável também tem um retorno financeiro para os acionistas, para as pessoas envolvidas em todo o processo, né? E o ganho para as comunidades, com menos emissões de gás de efeito estufa, isso tudo é muito relevante. Entre outras ações aí, que amanhã eu entro mais no detalhe delas, para quem estiver participando lá do outro evento, mas quem tiver interesse em conhecer um pouco mais das ações da Hidrovias, a gente tem um relato integrado de sustentabilidade, também disponível em plataformas públicas, são documentos todos públicos, e eu acho que é isso, a gente também tem que olhar para a descarbonização, pensando em outras opções, né, além de eletrificação, além de outros combustíveis que são muito relevantes, quais ações de excelência operacional a gente consegue desenvolver e que podem melhorar o nosso desempenho em sustentabilidade. Tá bom? Obrigada, Juliana. Mas vocês também têm eletrificação, vocês têm o primeiro empurrador elétrico, né, de barcaças, me Sim, conta. Gente, sim. é lindo, Sim, eu tenho uma nós maquete. temos. Você tem. Nós temos 2 empurradores híbridos. Atualmente lá no norte eles estão funcionando como empurradores de manobra, justamente porque a gente ainda tem um gapzinho para a construção das estações de carregamento de baterias. Vocês imaginam que um empurrador de um comboio dessa magnitude, ele tem motores, né, extremamente
potentes, pesados. O conjunto de baterias é uma estrutura muito impressionante. Realmente, essa embarcação ganhou, inclusive, prêmios internacionais. Mas uma coisa que eu queria muito destacar aqui com vocês, é um projeto da Hidrovias, em parceria com outros escritórios de engenharia, mas os 2 empurradores híbridos foram construídos aqui no Brasil, e na Bahia. Tá? Então, assim, é um produto nosso. Nós fizemos, nós brasileiros fizemos. E tecnologia que a gente pode, sim, compartilhar com o mundo, exportar, ganhando prêmios fora do Brasil. Mas eu fico muito orgulhosa disso, de contar isso para vocês, que é nosso. Não é da Hidrovias, é do Brasil, a gente fez aqui. E até pegando um pouco do gancho do que você falou, né, que a gente tem capacidade para fazer, eu queria até... Hoje a Larissa não veio, né? Cadê Larissa? Ainda não chegou. Ela tem outra agenda. Vitor, queria parabenizar vocês. Hoje foi lançada o novo decreto de priorização do FMM, né, que é um funding subsidiado justamente para a construção de embarcações e com um olhar de sustentabilidade e de diversidade, né? Eu vi que vai ter prioridade número 1 para quem tiver 40% das lideranças femininas, né, em conselho ou diretoria ali, para, na verdade, entrar na prioridade dos recursos. Então, parabéns pela iniciativa, parabenizei hoje de manhã Mariana Pescatori, gostei muito, e é um funding super importante, o FMM, para a construção das embarcações que a gente tem no Brasil. Vamos lá passar para a nossa colega da Rumo, por favor, se apresente, Vanessa, né? Por favor. Eu tô louca para conhecer aquela obra, gente, tô louca. Maravilhoso. Gente, eu sou a Vanessa, eu sou engenheira florestal, eu estou como especialista de flora na Rumo. E aí eu fui pega de surpresa aqui hoje, mas vou falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo lá. A gente está construindo 740 quilômetros de ferrovia. Atualmente a gente tem licenciado de Rondonópolis até Primavera do Leste, que dá uns 160 quilômetros de ferrovia. Essa obra está sendo construída em fases. Então, a gente constrói a fase 1, que é aquela de estudos e planejamento, e a própria execução. Eu coloquei aqui alguns pontos do que a gente está participando de sustentabilidade para poder colocar para vocês, que são ações muito legais e que eu acho que em outras ferrovias que a gente participou, a gente não conseguiu verificar isso muito bem. E eu acho que a Rumo está conseguindo ultrapassar essa barreira, que é a questão de incentivar as próprias empresas contratadas na execução da obra para poder fazer essas ações sustentáveis, como, por exemplo, a gente tem placas solares nos canteiros de obra, que é muito legal, eu nunca tinha visto. A gente está implantando isso agora, e a gente está tendo um resultado sobre isso, a gente está conseguindo utilizar essa energia. E atualmente a gente também fechou uma parceria com o Estado, que é o nosso órgão ambiental ali, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, que a gente fechou a parceria do programa Todos pelo Araguaia, que a gente se comprometeu a fazer o plantio de 212 hectares na bacia do Rio Alto Araguaia, para poder recuperar a vegetação, recuperar as nascentes e recuperar toda a parte ambiental e ecológica daquele ecossistema. Então, assim, a Rumo não está preocupada só em construir. A gente tem toda a parte ambiental, social, unida, para a gente poder fazer uma ferrovia melhor e mais sustentável. Acho que é isso, gente. Eu fico à disposição. Não, e eu tô combinando com o Peninha ali da gente organizar essa missão. Já, Clóvis, no dia do evento da NTF, a gente convidou o secretário executivo, todo mundo para a gente quer fazer até o final do ano, tá? Uma missão para a gente visitar a obra, porque realmente está com 5.000 empregados lá agora, então, né, não é todo dia que a gente constrói 740 quilômetros de ferrovia, né? Então, vamos aproveitar essa obra que é fruto do trabalho de vocês no Ministério. Vamos ouvir agora a nossa última associada que está aqui prevista para falar, a CCR. CCR é a maior companhia, né, de concessões que a gente tem no Brasil, nosso orgulho, né, a CCR. Ela está com um programa de investimentos super importantes, tem aeroportos sendo feitos, tem rodovias sendo feitas,
tem toda a parte de mobilidade, que é bastante sustentável, que vem crescendo bastante na carteira da CCR, né, Gustavo? Vamos fazer uma das maiores obras também rodoviárias, que é a Serra das Araras, né? E o licenciamento também não deve ter sido trivial desse processo, né? Tenho certeza que vai ter bastante coisa verde ali na obra da Serra das Araras, então fala um pouquinho para a gente das iniciativas de vocês. Obrigado, Gustavo. Natália. Bom, primeiro queria agradecer, né, o convite, agradecer ao Instituto, cumprimentar a todos aqui que eu estou revendo e quem não conheço, prazer em conhecê-los. O Grupo CCR, de fato, acho que a primeira mensagem que eu gostaria de trazer é que o Grupo CCR, desde 2006, está engajado na pauta de sustentabilidade, especialmente inventariando as emissões. Hoje, nós temos 9 certificações que monitoram, que auditam todo esse processo, e temos as metas, como todos os grandes grupos, cientes da responsabilidade que tem, né, e dos impactos que causam, de redução, descarbonização e emissão, né, e neutralidade, né? O nosso compromisso é em 2035, ter neutralidade zero, e também já compromissos com o SBTi, por exemplo, até 2032, temos 59%. Então, assim, são compromissos públicos, auditáveis e com engajamento dos acionistas e da direção do Grupo CCR. O Grupo CCR tem cada vez mais participado dessa agenda, até pelo volume de investimentos que a gente tem que entregar mediante os contratos já assinados. A Natália citou alguns exemplos. A gente tem feito um trabalho muito forte com toda a nossa cadeia de fornecedores, sejam os prestadores de serviços, sejam da indústria que fornece todos os equipamentos necessários para isso. Temos tido resultados super positivos também. Eu acho que isso vai permeando todo o setor de infraestrutura, o setor de transporte em especial, que é onde estamos inseridos. Participamos, né, Natália, do ano passado com uma parceria muito forte com o Movinfra e, obviamente, com o Ministério dos Transportes e com o governo federal, de uma maneira mais expandida, da COP28, pretendemos participar da 29, e temos um programa interno, um task force para a COP30, onde a gente está, de fato, engajado e publicamente comprometido com essa iniciativa, né? Entendemos que não adianta a gente ter apenas compromissos futuros, a gente precisa praticá-los a partir de agora ou de ontem, se possível, né? E algumas alavancas que a gente tem procurado utilizar nesse processo que gera resultados concretos no dia a dia das nossas operações, seja a utilização de energia renovável em 100% da nossa atividade de mobilidade urbana, seja na implantação de usinas fotovoltaicas nas rodovias, gerando toda a iluminação que hoje já é de LED, ela já tem menor impacto, seja utilizando material fresado para a recuperação de rodovias, né, onde for possível esse tipo de utilização. Enfim, são várias possibilidades que a gente tem um time multidisciplinar, seja nos modos, né, que a gente atua, bem como na área corporativa, inclusive na parte de financiamento, né, utilizando os incentivos que já existem hoje, a gente tem focado muito nisso também. A emissão de debêntures verdes, emissão de tudo que é possível aderente aos projetos sustentáveis. E por fim, Natália, eu acho que vale falar também que a CCR, até pela sua atuação bastante importante em alguns estados, nós tivemos eventos recentes, né, de questão que exigiu uma resiliência e uma análise dos nossos projetos, né? Fomos atingidos primeiro na BR-101 na Rio Santos, assim que assumimos o contrato, e tivemos ali foi assim, no primeiro mês, né, para ser mais exato, mas como aquele processo era muito relevante, que a gente tivesse uma resposta rápida, governo federal, governo estadual, até o municipal em Angra, Mangaratiba, enfim, todos se uniram e a gente conseguiu superar, mas os aprendizados ficaram. Então, dali tiramos várias medidas mitigadoras e já adotamos
internamente processos que permitem antever esse tipo de ocorrência. E mais recentemente no Rio Grande do Sul, não precisa se falar da dimensão catastrófica que foi aquele evento climático, e nós, obviamente, nossas rodovias e alguns aeroportos que temos na região foram também atingidos. Mas conseguimos também superar, e mais uma vez, os aprendizados estão sendo divulgados para todos, isso não é uma coisa só da CCR, participamos de diversos eventos, né, trazendo essas experiências e quais são as medidas que a gente consegue adotar para mitigar esses riscos. Tá? Essa era a mensagem principal, sem entrar nos maiores detalhes, que a nossa colega especialista do setor não pôde estar presente, infelizmente. Obrigado, Natália. Obrigada, Gustavo, aqui pela sua fala, aqui de última hora, né? Também a colega pegou Covid, não pôde estar. Hoje a gente também não conseguiu estar presente com os colegas de sustentabilidade da Eco Rodovias, que também é nossa associada, e da Ultracargo, mas assim, tá aqui os participantes, Veloso da Eco, eu vi a Tatiana ali também do Grupo Ultra, e a Eco, ela tem um programa que é super legal, né? Eu acho que quem consegue trafegar ali nas rodovias da Ecovias, verifica que a gente tem carregador elétricos em todos os postos de atendimento dos usuários, né? Além de diversas outras iniciativas, como asfalto borracha, asfalto verde, mas hoje a gente sabe que para eletrificar a frota brasileira, um dos grandes desafios é abastecimento, e a Eco Rodovias vem nessa vanguarda trazendo isso. E eu queria citar também da Ultracargo, ela está com um programa super legal, a gente sabe, a Ultracargo, ela faz toda a logística de líquidos do Grupo Ultra, né, e líquidos é uma carga super sensível, né, super sensível, e eles estão com um sistema, até que a gente quer apresentar em alguns fóruns de inteligência artificial, que é justamente trazendo sustentabilidade e adicionando inteligência artificial na tancagem de líquidos, e como que a gente faz isso para ser seguro e sustentável. Então, é muito legal também esses programas, e em breve em outros fóruns a gente vai poder estar com os colegas aqui. Vamos lá, então, ao que interessa. Gente, eu cometi a gafe aqui, esqueci de apresentar o Gabriel também, do BMA, que cuidou da parte de financiamento. Não menos importante, né, Gabriel, que é a parte do dinheiro, da onde que a gente vai fazer tudo isso. Até hoje saiu uma reportagem sobre esse estudo no Capital Reset, né, quem é da área de sustentabilidade acaba olhando bastante Capital Reset, né, que a gente tem esse desafio enorme, né, Beatriz, que é como atingir o Acordo de Paris, sendo que a gente já está atrasado, né? Como que a gente vai dar essa contribuição? E a gente sabe que o setor privado tem suas metas, nós aqui, principalmente do Move Infra, somos todas empresas listadas na Bolsa, então temos metas também dos nossos acionistas que estão olhando para isso, mas sozinho a gente não vai dar conta. A gente precisa muito da política pública, seja ela orientativa, seja ela regulatória das agências, cadê a colega da agência, está ali, seja ela regulatória, o Bruno, das agências, seja do financiamento, né, Gabriel? Então, porque sem fundo a gente ainda não vai conseguir fazer. Então, acho que o estudo foca nesses três olhares. O que a gente pode ter de política pública, o que a gente pode ter de regulatório e de financiamento para ajudar a gente a ir mais longe. Por favor, com vocês, BMA. Bom dia a todos. É prazer enorme estar aqui com vocês. Natália e Fernando nos deram a oportunidade de fazer esse estudo desafiante, até por conta ele tem um caráter inovador, trazer a pauta de descarbonização para o setor de infraestrutura logística. O setor de transporte é mais visível, o setor de infraestrutura logística nem tanto, porque se fala muito em resiliência, mas a gente está aqui abraçado na pauta de descarbonização. E agradecer a Natália, assim, em nome da Move Infra, a todos da Move Infra, a equipe Move Infra que nos ajudou, interagiu, principalmente o Fernando, no desenvolvimento desse estudo. Sem eles não seria possível ter elaborado esse estudo e ter percebido quais eram as acessibilidades do setor, a gente poder endereçar algumas questões. Lógico que isso aqui é um resultado de várias mãos, né, de pensamento, discussão com as associadas, né, com as empresas que estão aqui presentes, outras que não puderam estar,
e discussão com os senhores, né, com os representantes do governo, que deram inúmeros sites para a gente, informações, e contribuíram também para o desenvolvimento desse estudo, né. Eu acho que esse estudo ele é um pontapé inicial, né, Natália? Eu acho que ele indica caminhos, ele não teve a ideia nem de ser um diagnóstico completo, nem de exaurir, mas de achar pontos de convergência, ou indicar tendências, ou achar oportunidades para ajudar o setor a desenvolver essa pauta de descarbonização, né. E já entrando nele, acho que aqui está representado também pela minha sócia Ana, e o Gabriel, que toma conta do dinheiro também, do escritório, mas assim, a gente tem 3 representantes aqui do escritório que denotam exatamente o que é esse estudo, o que ele traz em termos de estrutura e de abordagens, né? São 3 eixos muito claros, que foi o que a Natália colocou desde o início do trabalho. Assim, como que a gente impulsiona essa pauta, né, com medidas estruturantes. Então, aí a gente está falando de políticas públicas, né. O outro é como a gente engaja diferentes setores, o poder público, o setor privado e outros stakeholders em torno dessa pauta, né. Então a gente está falando de engajamento, né, que é o outro viés, que aí tem um aspecto muito mais regulatório que a Ana vai abordar. E a parte financeira é de como a gente alavanca esses investimentos, né. Não tem almoço grátis, né. Então, usando uma expressão popular, o fato é que a gente, para mudar para um processo de descarbonização da economia, para ir para uma economia de baixo carbono, todos os setores envolvidos, isso demanda financiamento, se demanda recursos, você vai mudar o modo de produção de um país, e é isso que está acontecendo com o mundo. A discussão hoje é de como mudar o modo de produção, isso demanda novos investimentos, né? A gente que atua muito com o setor financeiro pelo escritório, a gente percebeu na época do Covid, a mudança, o redirecionamento dos recursos, né, tanto de recursos públicos como de recursos privados no mundo, né, que a gente lida com muitas agências que investem no Brasil e ajudam nos contratos, e o Gabriel pode falar um pouco disso, tem muita experiência, né, com esse tipo de coisa. A gente percebeu um direcionamento para uma pauta que até então era um pouco mais desconhecida para alguns setores. Genericamente dentro do guarda-chuva de ESG, né, que o pessoal fala, mas é uma pauta social, ambiental e climática principalmente, né. E quando a gente está falando de clima, a gente, se você olhar o mundo, os investimentos, as questões que estão... Eu sei que todos vocês conhecem isso, eu só estou dando um baseline para a gente iniciar a nossa discussão, né. Basicamente, clima envolve matriz energética, né, e meios de produção que são mais intensivos de carbono, né, que demandam recursos naturais. Se a gente olhar para o Brasil, até nossos planos setoriais, discussões com o governo, todo o direcionamento envolve pautas específicas, principalmente uso da terra, né, e energia, né, e energia e transporte, né. Então, essas são os principais viés. Lógico que tem indústria, tem mineração, tem siderurgia, envolve aí a cadeia que tem a ver com o setor de infraestrutura logística, né. Então a gente tem algumas vertentes que a gente foi observando nesse estudo. Mas antes da gente entrar nelas, eu só queria passar um breve ponto do que a gente captou, tanto de vocês como das nossas associadas, que isso, de certa forma, sem fazer um diagnóstico aprofundado, e elas já deram alguns exemplos do que andam fazendo, até para a gente entender qual que era o nosso universo, mas a gente sabe que esse universo aqui privilegiado de empresas listadas em bolsas, que tem uma governança mais sofisticada, não é a realidade de todo o país, né? A gente precisa, acho que, também disseminar algumas iniciativas que estão sendo propostas, que isso ficar uniforme para todas as empresas que atuam no setor. Então, vem algumas iniciativas, algumas coisas a gente vai falar, pô, mas ele está propondo uma coisa que parece simples perante o que as empresas andam fazendo, mas de certa forma é para uniformizar, e isso precisa estar de uma forma estrutural dentro de políticas públicas, né? Enfim, se puder passar a apresentação, das entidades entrevistadas, das nossas associadas já estou chamando de nossas, olha aí, já estou me incorporando no setor, mas eu queria destacar aí as empresas, né, a Rumo, Ultracargo, Hidrovias, Grupo, Santos, Ecovias, e do lado do governo, né, os principais stakeholders, inúmeras secretarias, e até governos estaduais,
essa foi a abrangência da nossa pesquisa, né? E eu queria agradecer a participação de todos vocês que são do governo, que disponibilizaram a agenda, também das associadas, tempo destinado a esse estudo. Isso foi muito gratificante, poder interagir nesse nível de discussão. Por favor. Principais conclusões envolvendo desafios para a descarbonização: há um sentimento generalizado de uma insegurança jurídica, e que é um sinal do momento onde a gente está. Não é uma crítica a ninguém, mas é um fato que a gente está num processo de estruturação regulatória do processo de descarbonização. Então, a gente está em algumas etapas iniciais. Você vê, o Brasil não tem um mercado regulado de carbono ainda, né? Lá fora, a Europa já está num terceiro estágio de implementação disso, né? Lógico que eles têm um problema de matriz energética muito maior que o nosso, e a primeira etapa e a segunda foram feitas com esse olhar na Europa, e aqui a gente não tem esse problema. Então a gente tem uma discussão que envolve até o setor da agricultura, envolve outros setores, em questões mais específicas brasileiras, né? Mas não é só sobre o mercado de carbono que eu estou falando. Assim, para você fazer um investimento em descarbonização, isso requer um pouco mais de segurança, porque esse investimento ele tem que dar um retorno. Esse investimento ele tem que ser, não pode ser, mudou o governo e mudou a regulação, e aí aquele investimento que era feito numa direção, ele vai ter que mudar, e aí você despendeu recursos financeiros e humanos para aquela linha, e aí agora você vai ter que mudar de postura. Isso gera perda de recursos e tempo, né, e desgaste. Então, assim, isso é um dos pontos indicados, né? E aí tem várias outras questões, né? Que ausência de fornecedores, se você pensar na cadeia, né? Eu vou pegar só alguns exemplos, não vou entrar em todos aqui, mas a gente vai ver nas proposições que elas endereçam esses pontos, né? Ausência de incentivos regulatórios, né? Subsídios, incentivos econômicos. Eu sei do esforço do Ministério da Fazenda, que tem feito com algumas iniciativas. A última lançada em Nova York, naquela semana, Brasil Climate Summit, que ocorre todo ano em Nova York, que é tentar sinalizar para o mundo externo que o Brasil está colocando isso como prioridade e trazer investimentos para o nosso país. Aliás, no dia 18 de setembro vai ocorrer novamente o Brasil Climate Summit. O BMA, não quero fazer propaganda não, mas é importante. O BMA é um dos apoiadores culturais e ajuda a estruturar esse roadshow sobre o nosso país, né? Eu estarei presente junto com o Gabriel lá, participando, e a gente já percebe, até pelos inscritos, as empresas, o olhar em buscar soluções baseadas na natureza. Esse tem sido o enfoque. Então lá se discute desde minerais, de críticos, vai para uma transição energética, até mecanismos de fundos e como fazer isso acontecer no país. Vai desde matéria-prima ao recurso financeiro para você mudar o direcionamento dos investimentos para uma pauta efetiva de descarbonização e não só a resiliência, né? A resiliência é uma pauta importante, é um segundo passo, mas hoje tem se priorizado muito a descarbonização. E quando fala de descarbonização, e é uma das nossas dificuldades, se olha muito pelo uso da terra. Olha muito a questão florestal. Hoje o crédito de carbono valorizado no mercado é o crédito baseado na floresta. Então, assim, e aí você tem uma diferença muito grande, né? O setor de energia já evoluiu na descarbonização, é um setor com energias renováveis como o Brasil, né, tem uma matriz mais limpa que outros países, então não tem gerado mais tanto crédito de carbono, não tem mais tanto interesse, né? Então esse é o grande interesse. E a gente vai ver como isso rebate aqui no setor de infraestrutura, que para projetos Greenfield, quando você fala de uso do solo, você está mudando o uso do solo e você tem um impacto muito grande e isso tem que ser avaliado, né? Enfim, tem algumas questões e obrigações adicionais, discussão de escopo 3, dificuldades que são similares em qualquer país do mundo quando a gente está falando de descarbonização. Tá? Então, a gente deu uma olhada para fora do país para tentar entender as discussões, elas são muito similares. Lógico que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Por favor. Obrigado. Lógico, tem um caráter da reputação, há uma preocupação muito grande, tem um caráter também de buscar financiamentos que sejam competitivos, que considere essa vertente, né?
Isso a gente vai ver com o Gabriel, por favor. Com a interação com as agências reguladoras, eu até poderia falar, mas Ana, você quer falar esse lado, depois você volta para mim, coisa, porque a Ana, ela conduziu essa conversa com as agências, teve junto com os representantes do governo, ela é especialista em regulação, então ela pode falar com mais qualidade do que eu. Perfeito. Aqui são só um resumo, né, dos grandes temas que surgiram nas entrevistas com vocês e com todos os stakeholders que foram trazidos para nos contarem tanto o processo de regulação que já estaria, ou de elaboração de política pública que já estaria em andamento, ou até mesmo medidas concretas que já tivessem sido elaboradas. Um dos objetivos da entrevista era mapear quais eram essas iniciativas que já estavam encaminhadas ou que estavam nascendo. E o outro objetivo era entender onde estavam as dores na elaboração dessas políticas públicas, porque a gente nota as dores em várias dimensões. Eu acho que uma delas é o fato de serem múltiplos agentes, cada um olhando para temas específicos, mas que no todo se conectam e interferem um no outro do ponto de vista de elaboração de política e até mesmo de atingimento dos objetivos dessas políticas, principalmente quando a gente está falando de transporte, a gente tem sempre em mente que o transporte é um sistema conectado entre si, embora composto de modais diferentes. E a gente sabe que o transporte só acontece de fato quando esse sistema está conectado e funciona bem. Então, a gente olhou para essas entrevistas e teve por objetivo nessas entrevistas tanto mapear o que estava em andamento quanto entender quais eram as dificuldades. E aqui estão os primeiros pontos, né? Acho que a gente tem um histórico no Brasil, principalmente do lado regulatório, mas também do ponto de vista de desenho institucional, de pensar em estratégias regulatórias de comando e controle, então uma mentalidade muito obrigacional. E quando a gente vai falar de descarbonização, a gente percebe que o nível de maturidade dos mercados e das empresas é absolutamente distinto. Então, ao invés de discutir comando e controle, vocês vão ver lá na frente que a nossa sugestão é uma política de incentivos, porque a gente entende que a estrutura obrigacional, comando e controle, não vai funcionar, dada essa distinção de níveis de maturidade e preparo. Estudos, a gente percebeu que muitas iniciativas estavam em fase de estudos, e a gente tinha, então, uma discussão de análise de viabilidade, o fomento da política de descarbonização ainda num momento muito incipiente, muito preliminar. Do ponto de vista de mecanismos financeiros, a gente mapeou pouquíssimas iniciativas, talvez a mais emblemática é essa dos portos, dando descontos para navios sustentáveis, aí pensando em tarifas portuárias diferenciadas, mas uma iniciativa muito pontual, que não era abrangente do ponto de vista setorial e não era expressiva do ponto de vista de quantum, do tamanho né, e relevância desse incentivo. Pode passar, por favor. Aí, depois daqui a pouco eu te passo de volta. Sim. Enfim, como eu falei para vocês, dado esse diagnóstico inicial, a gente buscou trabalhar nas linhas que o Move Infra sugeriu para a gente, né? O primeiro ponto, de políticas públicas, né? Por favor. Pode passar. A gente montou esse plano estratégico, o primeiro eixo dele, a gente está chamando de plano estratégico porque ele é macro, né? Ele não entra no detalhe executivo, mas ele foi avaliar a viabilidade da concepção, né, regulatória, se era aderente ao que o Brasil está construindo em termos de políticas públicas e onde que a gente encaixa um plano de descarbonização para o setor de infraestrutura logística. O que a gente percebeu? Lógico que todo desenvolvimento, até o lançamento do Plano Clima, a gente está numa fase ainda de implementação da nossa política nacional de mudanças climáticas. Enquanto a gente olhar no setor de transporte, a gente fala em mover, a gente fala em RenovaBio e a gente fala de combustível do futuro.
e a gente fala de matriz renovável. Então a gente está trabalhando com combustível e a gente está trabalhando com motorização, com industrialização. O que a gente está chamando de neoindustrialização, que é uma das iniciativas do governo. Então, tudo isso está caminhando no sentido de você prover o setor de transporte com nova matriz energética, novas modalidades de transporte com baixa intensidade de carbono e tal. E pouco se fala sobre o setor, sobre a estrutura onde rodam os veículos ou a infraestrutura instalada em termos de descarbonização, porque essa pauta, quando se olha para a infraestrutura, se olha mais para uma questão de resiliência e adaptação. Então a gente identificou que tem uma oportunidade aqui de amadurecer melhor as medidas de descarbonização, até conversando com o Ministério do Meio Ambiente, eles falaram, olha, de fato, né, a Natália, acho que você participou com a Ana Antônia, falou, esse ponto da infraestrutura de logística não estava no nosso foco prioritário, porque lógico, você tem o uso da terra envolvendo a agricultura com foco muito maior, você tem o setor de energia pura, né, de combustíveis com foco muito maior, natural, são os setores que têm maior emissão. Então, quando a gente falou assim, olha, a gente precisa ter uma iniciativa que seja estruturante para o setor, que dê cobertura para as ações. Eu não posso, como a Ana estava falando, fazer uma iniciativa no Ministério do Transporte, para a NTT, focada ali, e isso não tem uma replicação geral para a infraestrutura como um todo, que seja uniforme, em termos, pelo menos, de idealização, e, lógico, na implementação, faça as devidas adaptações. Né? Então, o que a gente está propondo, e aí, que eu falei, isso parece ser simplista, olha, vamos pensar lá dentro do clima, que é o plano do clima, né, dentro do guarda-chuva geral do governo, colocar questões mais claras para o setor, né, inventários de gases do efeito estufa, né, não é nenhuma grande novidade, mas não é uma prática ainda por todo o setor, que é uma prática das empresas que estão aqui listadas, mas não é uma prática generalizada pelo setor de infraestrutura. Então isso acho que poderia ser algo a ser impulsionado pelo plano, né? E aí, né, Márcio, não é nem obrigatório, né, em todos os modos, né, a gente estava conversando, eu lembrei do Bruno, né, quando você falou, olha, a gente tem aqui um estudo que mais de 70% dos terminais não tem, né, inventário, então quando a gente começou a olhar, falou assim, gente, sem isso a gente não consegue nem dimensionar a política, então vamos começar do começo, né? Exato, tem que começar com um baseline de informações. E como a gente está falando, não é obrigatório e é progressivo, né? E você tem que pensar que tem escopos 1, 2 e 3. Então, para o escopo 3, então, possível se tornar algo obrigatório, que nem lá fora eles também não estão sabendo o que fazer com o escopo 3. Há uma grande discussão. Mas a gente pode fazer algo progressivo, com critérios de materialidade e olhando para o que está acontecendo na regulação internacional. A regulação europeia tem indicado de fazer um controle na cadeia de produção, né? Então vai rebater em muitos, talvez de vocês que têm, provavelmente de vocês que falam associados, que tem algum investidor internacional, europeu, que tem aqui, e a regulação exatamente visa isso. Se tem investimento no Brasil, vamos olhar essa cadeia de fornecimento, como que está. E eles têm adotado uma discussão sobre critério de materialidade, porque não dá para você ter um escritório de advocacia que presta serviço para a empresa aqui. Ele não entra nesse critério de materialidade. Estou defendendo minha profissão, não. Mas, assim, é porque é irrelevante a contribuição dele. Agora, uma cimenteira que fornece cimento, uma obra de infraestrutura, é o principal fornecedor. Então, é relevante. E a indústria de cimento, ela é relevante em termos de emissão. Então, ela precisa de um controle. Então, você tem que olhar para onde? É para o setor? Você tem que olhar para a cadeia de fornecimento. Você vai olhar para a neoindustrialização. Vocês vão ver que tem uma posição nesse sentido aqui também. Mas antes de falar dela, tem, assim, metas de descarbonização para novas concessões. Isso pode ser algo a se pensar para abranger na fase de implementação e operação. Para concessões existentes, que já foi implementado, não dá para você olhar o passado e querer colocar uma meta. Mas dá para você pensar na parte operacional, na parte de energia, né? Lógico que as empresas já estão fazendo eletrificação, já estão adiantadas, mas acho que ainda tem espaço para fazer alguma coisa e você pode pensar de acordo com a capacidade de investimento, disponibilidade de soluções regulatórias, que a Ana vai falar, de trabalhar com a outorga, não trabalhar só com a tarifa e penalizando às vezes o usuário, mas trabalhar no engajamento entre poder público e setor privado, que isso possa avançar, né? Aí, entrando na pauta de neoindustrialização, né, a gente está sugerindo, a gente
teve dando uma olhada de todo o programa de neoindustrialização, a gente viu que tem vários setores contemplados na sua cadeia de fornecimento, mas a infraestrutura tem espaço para sugerir uma missão específica envolvendo os fornecedores do setor para prover de serviços e bens com uma baixa intensidade de carbono, descarbonizados, para que isso faça sentido. Eu não posso obrigar ou colocar no plano clima uma meta, inclusive para o escopo 3, se eu não tiver a viabilidade econômica de como trabalhar a cadeia, né? E a cadeia tem que ter incentivos para isso. Então, por isso que a gente trouxe uma ação específica para a cadeia de fornecimento, né? Estímulo ao uso de combustível de baixo carbono, uso de energia renovável, isso fica mais fácil, de certa forma o governo já vem implantando diversas políticas, né? Mas isso pode estar sendo trabalhado dentro do contrato, né, Ana, e com alguns incentivos regulatórios, né? Tem um ponto que a gente achou, quando a gente começou a pensar em descarbonização, a gente começou a olhar para, por exemplo, as rodovias e ferrovias, e ambas têm áreas extensas, né, lineares, muitas faixas de domínio que não podem ser ocupadas se tem regulamentação específica, todos nós sabemos disso. Mas existem algumas iniciativas já específicas envolvendo tanto plantio agrícola, para beneficiar comunidades, um benefício social. Existem também ações compensatórias que o IBAMA acabou concordando com a implementação disso em faixas de domínio, né, para se utilizar essas faixas para essas ações compensatórias. E existe, por acaso, um PL em discussão no Congresso, que também prevê a ocupação dessas faixas, inclusive para projetos de reflorestamento. Assim, por que não considerar isso um projeto de PSA, ou um projeto de descarbonização também, para gerar créditos, né? Isso você pode, se houver viabilidade técnica, se não atrapalhar a segurança, que a gente sabe a prioridade de questões de segurança, mas talvez alguns trechos, e não só em faixas, mas áreas portuárias remanescentes que você tem disponibilidade, não sei se em torno de hidrovias se você teria áreas suficientes, mas pode ser pensado. Eu sei que o projeto de carbono para restauro, que tem sido muito buscado, o escritório tem sido muito consultado por empresas internacionais interessadas em investir em restauro, que é uma via de você obter um tipo de crédito de carbono que tem interesse no mercado. Isso, salvo engano, a partir de 4 mil metros ou 4 hectares se começa a se tornar viável você gerar crédito de carbono. Então tem um baseline mínimo, né, para você fazer esse tipo de investimento. Então, eu acho que são iniciativas interessantes que podem ser pensadas para o setor para contribuir também com a geração de créditos, né? A Ana vai falar um pouquinho aqui dessa questão da tarifa, de você beneficiar o usuário, né, com alguma modalidade de pagamento ali de pedágio, que você pudesse dar um desconto para aquele que tem um tipo de combustível, né, que seja. Mas empresa é aquela empresa que tem uma frota dedicada e que não fez essa transição e está levando carga para exportar para fora e precisa ter um projeto de descarbonização. Você pode ser um fornecedor, às vezes, de um crédito de carbono que ele pague, sei lá, algum valor ali para o uso daquela rodovia e receba em troca, né, um crédito de carbono para se beneficiar e poder contabilizar isso. Lógico que isso tem que ser avaliado do ponto de vista técnico, são só pensamentos do ponto de vista de viabilidade jurídica de como construir isso, tá? E vamos entrar na parte de adoção de mecanismos financeiros para desenvolvimento de tecnologia de baixo carbono, de implementação de equipamentos que apresentam vantagens de descarbonização. Tudo isso para dizer, essas ações têm que estar ali dentro do plano, tem que ser propositivas. Então, acho que tem uma oportunidade do setor de levar esse pleito para quem está organizando o plano do clima, para pegar a parte que cuida de mitigação e falar, olha, o setor de infra também cabe aqui e cabe algumas medidas específicas, ainda que de forma gerais, porque tem que ser, são políticas públicas, o conceito tem que estar ali para que elas possam ser desdobradas e as agências possam olhar para aquilo e ver o engajamento que é necessário ser feito para ir desdobrar em metas próprias ou iniciativas próprias adaptadas a cada setor, né? Então, acho que daria um guarda-chuva, né? A gente já tem um guarda-chuva inicial, que é a própria Política Nacional de Mudança Climática, que prevê lá dispositivos regulatórios específicos para licitações, ali um primeiro pontapé, mas a gente quer ser mais ainda
organizado e estruturado dentro do plano do clima para dar essa tranquilidade, porque isso vai ser regulamentado e vai desdobrar. Enfim, pode passar, por favor. Com base nessas medidas mais estruturantes, a gente pode desenvolver ainda mecanismos regulatórios mais específicos. Aí é com a Ana, por favor. Isso, então, pensando em propostas concretas e objetivas e olhando para o universo que a gente tem hoje de investimentos, que basicamente é um universo contratualizado. A gente tem esses investimentos vêm sendo feitos através dos contratos de concessão e então a gente pensou essa ideia de incentivos em 2 pilares: contratos de concessão em andamento e novos contratos, porque obviamente a gente tem um ambiente jurídico distinto entre um bloco e outro. Para os contratos em andamento, a gente, por serem contratos gerados de processos licitatórios, eles têm um certo universo já delimitado do ponto de vista de mecanismos econômicos. Para eles, a gente imagina que a regra deveria ser uma regra regulatória e não contratual, porque já não existe a previsão contratual, mas então, se a gente tem previsões regulatórias amplas, elas abarcariam esses contratos em andamento, e a ideia que nós tivemos foi permitir abatimento de valores de outorga a partir dos investimentos em descarbonização. Então, como esse não é um investimento previsto no rol inicial de investimentos desse projeto, eles poderiam ser incluídos e o valor que a companhia concessionária investe nessa descarbonização é abatido do valor de outorga que ela deve pela exploração desse projeto. Do ponto de vista de novos contratos, a gente tem um pouco mais de amplitude, a gente pode trabalhar com uma amplitude maior. Também aqui a gente pensou nessa ideia do valor de outorga sendo vinculado ou descontado para fazer frente aos investimentos de descarbonização. Por que a gente pensou isso, né? É uma maneira de promover esse engajamento e não transferir o custo para o usuário, que é o maior destinatário dessa política pública. Se a gente inclui a descarbonização como obrigação contratual, ela vira custo do projeto e o valor vai ser, em última instância, repassado para o usuário por meio da tarifa, não tem mágica, né? Se a gente já tem um valor de outorga que está calculado como com a ideia de que esse projeto é superavitário e que ele gera, então, esse superávit que é o pagamento de outorga, por que não poder concedente e concessionário se juntarem num engajamento comum e promoverem um investimento conjuntamente? Então, um percentual do valor de outorga é destinado diretamente pela concessionária à promoção da descarbonização e isso, então, cabe dentro, né, da matriz econômica desse contrato, sem gerar custo adicional para o usuário. E aí, Ana, né, lógico que nem todos os projetos são superavitários, né, não vai ter jeito. Aí a gente vai ter que cair na tarifa. Sim. Opa. Vai ter que cair na tarifa, não tem jeito. Mas pensando também um pouco no plano clima, nas contribuições para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Fazenda, a gente quis também trazer esse olhar de que, olha, Fazenda, tem aqui a outorga também, para alguma coisa dá para ajudar para a gente não transferir tudo para o usuário, né? Então, é um pouco desse olhar. Infelizmente, nem tudo é superavitário, né? E tem como dar hoje, especialmente rodovias, que não tem mais outorga, né? Então, assim, a gente já está numa fase... Bom, o segundo ponto seria incluir dispositivos nos editais de novos projetos, prevendo a apresentação pela concessionária de um plano de descarbonização. Então, ela teria desde o início um planejamento de descarbonização. Uma vez aprovado e executado esse plano, a concessionária seria elegível, e aí é um mecanismo de incentivo, seja esse desconto em outorga, seja algum outro tipo de mecanismo de incentivo criado e inserido, seja na regulação, seja no próprio contrato. A terceira sugestão são incentivos tarifários, que o Márcio até abordou um pouquinho. Então, pensando que esse usuário também tem por meta a descarbonização, o usuário dessa infraestrutura,
se poderia pensar em descontos progressivos em tarifa, seguindo um pouco aquela ideia inicial do porto que dava o desconto para o transportador que tinha, né, um transporte mais verde ou menos, com menor índice de carbono. A gente pensaria, então, de estruturas progressivas de descontos atrelados à descarbonização, aí sim voltados para o usuário. E a quarta ideia é a inclusão expressa nos novos editais de critério de desempate que esteja associado à prática de mitigação, que é algo que já está previsto na nova lei de licitações e que a gente poderia aproveitar como mais um item de incentivo, permitindo que o critério de desempate fosse voltado a isso. Até porque eu acho importante trazer bastante essa questão, que é um desafio que a gente vai ter de política pública, né, como sempre, né. Aqui tem uma diversidade, né, Márcio? Vocês falaram isso, a gente tem uma diversidade entre as empresas de atendimento dos quesitos ambientais, né? E como não penalizar numa licitação, num leilão, como não penalizar na escolha aqueles que estão fazendo mais, porque eles têm mais custos. E, na verdade, são esses que a gente quer. Então, a gente precisa começar a pensar como que a gente também dá um incentivo adicional para essas empresas que estão gastando e estão preocupadas com a descarbonização, com um planejamento de risco para mitigação, já entrando em mitigação, porque o ano que vem a gente quer trabalhar, já entrando em adaptação, porque o ano que vem a gente quer trabalhar com adaptação. Então, como que a gente consegue tratar os diferentes numa disputa igualitária em que o preço pesa muito? Só complementar, você acabou, Rani? Só complementar aqui. Isso que a Natália está falando, acho que tem que ter essa correta percepção. A agenda climática é completamente diferente da agenda ambiental. A agenda ambiental, acho que ela é construída dentro de uma visão que veio da década de 70, poluição, depois foi ampliando de uma forma muito acertada para que todos incluíssem essas externalidades no seu custo de produção. A agenda climática é uma mudança comportamental para a sociedade, uma mudança de meios econômicos, então é uma agenda muito financeira, né? Então, por isso que é importante, a gente não pode penalizar quem está fazendo mais. A gente tem que dar meios para que a gente avance isso e possa dar condições para que as pessoas possam implementar e ajudar a mudar essa agenda dos meios de produção no país. Acho que isso é fundamental. E aí vai entrar a parte do financiamento climático do Gabriel, que, como a Natália falou, é o dono do dinheiro, né, Natália? Queria eu ser o dono do dinheiro. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de falar aqui. Eu sou Gabriel Berro, sou sócio do BMA da área de mercados financeiros, mercados de capitais. Falar um pouquinho sobre a terceira perna aí dessa conversa, que é fundamental, que é o financiamento ao setor de infraestrutura e especificamente ao descarbonização e as iniciativas sustentáveis no setor de infraestrutura, especificamente aí de transporte, logística, como a gente está falando aqui. Como o Márcio começou falando, né, eu acho que é uma pauta que cresceu muito nos últimos anos, o financiamento sustentável, o financiamento ESG. Há muitos anos atrás, pensava-se muito como uma responsabilidade quase do governo, o BNDES, com uma ação muito forte, muito pesada nesse setor, mas os bancos privados com uma atuação que foi crescendo muito ao longo dos últimos 20 anos, incentivos grandes para os bancos, com os protocolos do Equador, depois com os acordos de Paris, com as expectativas reputacionais que as instituições financeiras participem disso, e nos últimos anos mais próximos ainda, com a pandemia, com uma liquidez muito grande no mercado, com taxas de juros muito baixas no exterior, os bancos tomaram um olhar mais aproximado para isso, teve um interesse muito grande aí durante os anos da pandemia em investir em projetos sustentáveis. Eu acho que isso no bull market ali, né, teve um papel muito grande dos bancos privados, que agora a gente tem visto até com questão de juros no exterior subindo, questão de juros aqui no Brasil subindo também, o capital estrangeiro menos presente aqui, a gente buscando soluções para trazer esse investimento privado
para ajudar, como foi mencionado, que é muito importante para essas iniciativas que nem sempre são as que dão o maior retorno, né? Que é trazer justamente, deixar a infraestrutura mais verde, mais sustentável. E aí, os mecanismos mais comuns aqui no Brasil hoje em dia, né? Talvez a fonte maior de recursos para o setor são as debêntures de infraestrutura e debêntures incentivadas. As debêntures de infraestrutura sofreram uma reforma importante na legislação esse ano, com novo formato, né? As debêntures incentivadas da 12.431 a elas foi somada as debêntures de infraestrutura da 14.801, que trazem duas formas diferentes para o investidor, para atrair o investidor nesse tipo de projeto, uma com um benefício fiscal voltado para o investidor, outra com benefício fiscal voltado para os emissores, né, e daí permitindo formas mais flexíveis de busca desses recursos. E na regulamentação dessas duas leis, que isso foi também reformada esse ano, trouxe um viés muito forte da sustentabilidade, da descarbonização, e a ideia legislativa, e aí aplaude-se, foi tornar isso mais fácil, simplificar os processos, recentemente foram publicadas aí as portarias ministeriais dos setores que a gente está falando aqui, de logística, de transporte terrestre, de portos e aeroportos. Espera-se aí um aumento Mobilidade, né? De mobilidade, daqui a pouco vem. Exatamente. Mas foram as primeiras, né? Muitos ministérios ainda não publicaram, então esse setor, bem ou mal, tem tido a vanguarda aí disso. E assim, as debêntures de infraestrutura e incentivadas têm sido um esteio do financiamento de infraestrutura no Brasil nos últimos anos, especialmente com o aumento dos juros no exterior e a redução do capital estrangeiro aqui, tem sido muito relevantes. Esse ano, no primeiro semestre, 65 bilhões de reais foram captados com debêntures de infraestrutura incentivadas. Isso é quase o volume do ano passado inteiro, só no primeiro semestre. Então, note-se que é um mecanismo interessante. E com bancos participando com 60%, fundos com 20%, pessoas físicas 9%, investidor estrangeiro menos de 1% participando nessas captações. A gente que acompanha o mercado de bonds e títulos no exterior tem visto um pouco seco, né, um pouco devagar a entrada de recursos estrangeiros. Então, um dos maiores desafios talvez seja como a gente volta a trazer... Não é a gente mesmo, né? Somos nós aqui, empresas brasileiras, que vamos ter que dar conta, né? Mas também como nós vamos trazer esse dinheiro lá de fora, que tem um interesse tão grande em participar da transformação, em atuar trazer o Acordo de Paris na fruição. Como que a gente vai fazer isso, trazer esse dinheiro lá de fora para participar disso? Acho que tem alguns mecanismos aí muito interessantes que a gente tem visto aí. Então, assim, primeiro as debêntures de infraestrutura e incentivadas, acho que vale a pena a gente falar rapidamente, saíram as portarias recentemente. Eu acho que, falando do setor aqui, né, a portaria do Ministério de Transportes focou os investimentos em transição energética, implantação, adequação de infraestrutura para a resiliência climática, com vista à adaptação às mudanças do clima. Talvez aí a gente notou que poderia ter sido mais amplo esse escopo para fins de descarbonização, como todo, ações. Márcio, não sei se quer complementar. Exatamente, isso que a gente percebeu na regulação, que eu acho que é uma influência até talvez do plano do clima, por isso que a gente propõe mexer no plano do clima também, para dar o destaque na descarbonização do setor de infraestrutura logística. Essa portaria reflete muito mais resiliência, não fala de descarbonização do setor. Então, eu acho que há espaço de melhoria nessa portaria. Não dá muita ideia para o Clóvis, não, senão depois a gente não aguenta pagar a conta. Depois a gente não aguenta pagar a conta, mas depois a gente ouve vocês, tá? Lógico, deve ter tido alguma razão para isso, né? Mas, de certa forma, acaba sendo mais elegível o projeto envolvendo resiliência do que descarbonização. Mas, enfim, é só um apontamento aqui. De qualquer forma, a portaria recente, a gente ainda
vai ver, né, o resultado disso, e acho que uma coisa que muito tem se falado são das debêntures de infra e das debêntures incentivadas, que foram regulamentadas pelo decreto, mas também a Lei 14.801 trouxe a figura dos bonds de infraestrutura com alíquota zero, que vão ser regulamentados pelos mesmos decretos, pelas mesmas portarias. Então, o capital estrangeiro também pode ser buscado com esse canal. Ainda tem uma resistência um pouco grande, até por conta da discussão de taxa de juros lá fora, sobre o investimento em bonds no Brasil, mas acho que isso pode ser um caminho muito legal também para o financiamento desse setor. E outras iniciativas também, porque, como você disse, né, a gente tem captado muito aqui dentro, tem muita facilidade, e acho que o bolso do exterior tem que ser buscado de outra forma. Outra iniciativa muito interessante, que foi publicada, né, mas ainda não regulamentada, é o EcoInvest, que é um programa do Ministério da Fazenda, Ministério do Meio Ambiente, Banco Central, entidades internacionais, o BID e o Banco Mundial também participando, para buscar trazer investimentos estrangeiros nos setores de infraestrutura, especificamente com operações de blended finance, né, que é justamente o Estado, via esses organismos, contribuir com parte do financiamento vindo do setor privado, de bancos internacionais e nacionais, e também com a facilitação, o lastreamento de instrumentos de derivativos e hedge, que é uma dificuldade do setor, que é um setor que tem receita muito interna, muito em real, para ter despesa financeira em dólar. Custo de hedge pode ser uma questão importante, então o programa EcoInvest pode ser muito interessante aí para trazer isso. E uma oportunidade, talvez, eu não sei, perdida, mas algo que a gente, né, viu que a AMP do EcoInvest caducou em 22 de agosto agora. Mas já foi lançado o projeto de lei. O projeto, Está exato. aprovado, né? Já foi aprovado? Uhum. Na Câmara, foi para o Senado. E aí foi publicado também um leilão com essas frentes, né? O Blended Finance, a liquidez, a oferta de derivativos, a estruturação de projetos. Acho que isso pode ser um meio muito interessante também de incentivar. Por fim, acho que a questão do BNDES, eu acho que também sempre foi um player muito importante aí no financiamento da infraestrutura. Tem o Fundo Clima, ainda, né, acho que até a Natália comentou na reportagem que ainda tem uma dimensão, talvez, que possa ser ampliada, né? O Fundo Clima pode ser um mecanismo muito interessante, especificamente com os setores de logística e transporte coletivo e mobilidade verde. A gente notou que no setor ferroviário foram contempladas as soluções de descarbonização que envolvam a eletrificação do setor. Acho que a Natália falou isso mais cedo, né, que a eletrificação nem sempre é o meio de descarbonização viável para o setor ferroviário, mas, com certeza, não deixa de ser uma oportunidade. Né, Gabriel, eu acho que a gente tem uma oportunidade bastante grande de evolução, né? Lógico que foi a primeira tranche, né, de apoio do Fundo Clima, isso vai ainda ser melhorada, essa política pública, mas eu acho que aqui para os setoriais que estão com a gente, né, tem um advocacy importante ali, porque o dinheiro é curto, né, do Fundo Clima, então tá todo mundo puxando, né? E para o nosso setor, um olhar só de eletrificação e também um cuidado com conteúdo nacional, porque, por exemplo, eu estava brincando ali com a Carla Prates, né? Eu falei assim, tá difícil, eu não consigo pegar por nenhum lado, porque quando eu posso eletrificar, tem conteúdo nacional. A Santos Brasil, por exemplo, ela comprou diversos portainers elétricos, mas é na China que faz portainer, não tem no Brasil. Aí eu não consigo usar o Fundo Clima, porque tem que ter conteúdo nacional. Eletrificação. As ferrovias, elas estão, até por conta do programa de renovação, dos contratos de concessão, renovando as frotas, trazendo mais frotas, que são mais modernas, são híbridas. Mas em carga heavy haul do Brasil, a gente não consegue eletrificar. Então, assim, o Fundo Clima precisa melhorar um pouco a aderência à realidade da matriz de transportes e infraestrutura logística do Brasil, para a gente conseguir acessar
esse dinheiro, né? Hoje, por exemplo, nas emissões de financiamento via FINEM, você tem a redução de 0,1% da taxa quando você cumpre diversos requisitos de sustentabilidade. A Rumo foi a primeira empresa do Move Infra que conseguiu, agora a CCR conseguiu também acessar, mas é um périplo que, assim, eu tenho dúvidas se é um incentivo, na verdade, para cumprir tudo isso, entendeu? Então, acho que a gente tem aqui um desafio de calibrar. Às vezes a gente não tem incentivo, e quando a gente tem incentivo, a gente tem um desafio, às vezes, ainda de calibrar com a realidade do que a gente consegue fazer. Só me permite acrescentar, Gabriel, antes de passar para você. Essa questão da eletrificação, só queria chamar a atenção para isso. A gente fica, muitas vezes, voltados à eletrificação, né? Porque, de fato, tem um efeito imediato, mas ela tem outras consequências, né? Na cadeia de fornecimento também envolve minerais críticos, que envolve perda de biodiversidade, toda uma cadeia que precisa ser descarbonizada. Mas mais do que isso, essa pauta de eletrificação é uma pauta mais europeia, vamos dizer assim, né? É um modelo que eles construíram lá para eles, está vindo para cá. Há uma disputa nítida, econômica, geopolítica, sobre esses posicionamentos de tecnologia, né? Então a gente tem que ter essa clareza. Por isso que eu acho que é importante que a regulamentação ela seja no Brasil mais abrangente para se permitir outras formas de tecnologia. Senão a gente fecha num viés, isso pode ser talvez ruim para o país, não só para as nossas associadas. Só para dar um exemplo, semana passada a gente recebeu no escritório uma comitiva do Japão. Tinha várias empresas, inclusive do grupo Toyota, Mitsubishi e várias que trabalham com motores. O interesse deles era etanol. Ele falou, mas e eletrificação? Ele disse, não, a gente tem uma aposta sim em eletrificação, mas a gente aposta muito mais na matriz híbrida do que eletrificada. Esse é o viés, inclusive, do orientativo do governo japonês para as empresas lá, porque eles estão tentando verificar isso, que a visão deles é que a eletrificação não vai ser suficiente, ela não vai cobrir todos, não vai haver minerais suficientes para dar conta dessa pauta, se houver isso vai gerar outros problemas, e você precisa ter uma matriz diferenciada conforme o continente ou o país onde você está. O Brasil já tem uma pauta muito bem instalada de biocombustíveis, né? Até por incentivos do próprio governo. Então, há essa discussão. Por isso que esse tipo de regulamentação do BNDES, quando foca só a eletrificação, a gente tem, acho, um ponto de atenção e evolução. Bom, eu acho que, para fechar aqui, acho que foi falado em outros momentos, mas acho que no setor financeiro é muito importante também a questão da taxonomia sustentável, que é uma uniformização aí da terminologia, dos critérios do que vai ser tido como sustentável, ESG prioritário, para evitar uma das maiores preocupações de qualquer investidor, que é o greenwashing, né, qualquer banco, qualquer financiador. Então, esses projetos estão em tramitação já, alguns projetos para criar uma uniformização maior do quais são os critérios objetivos para isso, mas isso com certeza vai ajudar bastante a abrir o bolso aí dos financiadores com menos preocupação sobre a utilização de recursos. Isso é para evitar o greenwash, né? Não tem como, tem que ir alinhado com a regulamentação europeia. Bom, essa avaliação final aqui, né? Acho que juntando esses três eixos que a gente está sugerindo, o Move Infra avançar nesses três eixos, um estudo num plano amplo, um plano de ação, aí evoluindo a pauta no detalhamento. Acho que já tem materialidade para constar, talvez, aí, sobre o crivo e a revisão, né? O estudo não é um estudo se ele não passou por uma revisão de partes interessadas, partes sérias, que possa ser criticado e apontado que seria, lógico que esse estudo tem sempre oportunidades de ser melhorado, né? De avançar em algum detalhamento, mas eu acho que já tem uma base ali para a gente compor, até inclusive proposições para o próprio plano do clima, nesses aspectos regulatórios do setor, na própria materialidade da descarbonização e na parte de financiamento. Acho que a gente tem três eixos ali interessantes, né? E eu gostei de que a Natália falou que ela já está avançando na pauta para o ano que vem de resiliência. A Ana conduziu dentro do escritório um estudo sobre eventos climáticos extremos e adaptação, né? Vai estar sendo lançado em breve no mercado, a gente manda para vocês
dar uma olhada, mas a gente vai ser bacana. Mas eu queria agradecer a paciência de todos que estão escutando a gente aqui. Eu sei que muitos de vocês conhecem o assunto em profundidade ou com mais detalhamentos do que a gente, sabe as dores, por exemplo, dentro do governo, do que é regulamentar e exercer esse poder de regulação, mas a gente veio aqui muito mais para com o espírito de sugerir alguns olhares dentro do que é possível fazer em termos de crítica construtiva, tá? Queria agradecer a paciência e a troca. Eu acho que, embora tenha sido uma apresentação, acho que aqui tem que ser mais uma conversa. Bom, obrigado, Natália, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre um Não, prazer. obrigada, Márcio, Ana, Gabriel. Gente, ó, tá aqui para vocês o estudo, tá? Vocês conseguem baixar, tá? E a gente ainda tem 20 minutos para o almoço, então eu queria abrir para vocês, para perguntas, se vocês tiverem, para contar um pouquinho do que vocês estão fazendo na parte setorial de vocês. Fiquem à vontade. Clóvis inscrito. Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Eu, infelizmente, não vou poder ficar para o almoço, porque já me arrumaram um outro compromisso. Mas eu primeiro queria parabenizar a Movinfra pelo trabalho, não apenas na apresentação do estudo, mas por toda a mobilização e interação com os debates acerca da sustentabilidade. Já são muitos episódios em que a gente se encontra, às vezes discorda um pouco, na maioria das vezes concorda muito, e vai criando uma agenda. Eu queria ser muito ágil aqui em propor que nós pudéssemos realizar, como rodada subsequente, algumas reuniões de trabalho, para um pouco espelhar o que a gente está fazendo do Ministério, sobretudo na oportunidade do Plano Clima e da composição do Conselho Interministerial que está cuidando do debate no governo. Nós estamos coordenando o Grupo Setorial de Taxonomia, então tem um espaço para uma agenda técnica de trabalho para incluir uma série de debates. Participa também conosco o Ministério dos Portos. Nós coordenamos o Grupo de Adaptação do Plano Clima e o grupo de mitigação do Plano Clima. No debate do grupo de mitigação, as ações de descarbonização estão ganhando um viés maior. Nós estamos agora no início do diálogo e talvez seja o momento em produzir um subsídio técnico para o Conselho Interministerial, pautando a importância do setor de infraestrutura de transportes. Também tem uma oportunidade que eu considero importante. Nós estamos discutindo com a GIZ uma estratégia de inventário, então cabe nesse momento também uma aproximação, e estamos discutindo com o BID um conceito de plano de negócios sustentáveis. Está bem avançado. E aí várias situações levantadas aqui em discutir os aspectos econômicos dessa pauta, endereçá-las não apenas como um custo para o setor, não um custo para o parceiro privado, mas como uma partilha de responsabilidade e com uma perspectiva de regulação por incentivo, coubessem nesse documento, nesse trabalho que o BID está organizando. E inclusive uma das perspectivas, alguém falou sobre as faixas de domínio. Nós colocamos um item como corredores de sustentabilidade, como dar uso econômico para fora do que está no contrato, para aquele ativo que está sob guarda, né, e que pode gerar, de certa forma, negócios que se sustentem com apoio às comunidades locais e uma série de outras dinâmicas. Então, eu queria, ao passo que parabenizo, outra discussão. Nós estamos preparando a minuta de uma portaria de incentivo para o setor ferroviário. É o primeiro debate em que a gente está apontando para a outorga, que aí com a Fazenda a gente sabe que vai ser mais difícil, mas num ambiente de negociação que tá posto, a gente acha que tem campo para isso. Então, o Executivo já nos autorizou internamente, a gente está na fase de minuta, vai fazer todo o processo de debate, mas é importante que o setor aponte essa possibilidade da utilização da outorga para a gente ganhar força no debate. E concordo, é um recurso que, de fato, tem que estar à conta do compromisso de enfrentamento à crise climática, porque ele é um recurso do cidadão brasileiro, mas não vai onerar a tarifa e, de certa forma, pode gerar mais adesão. Então, também nossa disposição em fazer esse debate. Por fim, quero agradecer
Eu já tomei conta aqui de umas anotações, já já eu crio umas portarias novas, né, Natália? E pensar de que Obrigado, Clóvis. cada vez que a gente faz esse debate, e aqui o Gustavo falou sobre a COP29, é importante que a gente chegue na COP já com boas práticas, e tem uma dezena delas. Dessa vez a gente tem tempo para produzir um material, traduzir um material, incidir sobre a programação efetivamente e preparar para receber no Brasil um debate na COP30 absolutamente estruturado, para mostrar que nós não estamos fazendo um discurso, mas construindo questões muito práticas e muito objetivas. Então, parabéns ao Movinfra, como sempre, brilhante, e essa disposição de a gente fazer uma agenda de trabalho mesmo, Não, para a gente avançar nesses temas. conta com a gente. Vocês estão trabalhando nessa agenda progressiva dentro do Ministério, e isso afeta o setor, isso ajuda o setor, então, e a gente tem também todo esse olhar mais estratégico, junto com o Ministério da Fazenda e com o MMA, que não conhecem exatamente as dores do setor. Então, a gente indo junto, a gente consegue ir mais longe, né? Obrigada. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Natália. E parabéns mais uma vez por ter organizado um evento dessa natureza, trazendo um tema que é bastante relevante para a gente. Fiz várias anotações aqui, mas vou fazer um resumo bem rápido. Primeiro, é só para falar a respeito das atividades do PPI. Pela transversalidade, a gente está numa situação que a gente precisa ter esse diálogo. Temos iniciativa do Ministério do Transporte, iniciativas do Ministério de Portos e Aeroportos, temos iniciativa do MDR, ou seja, precisa ter um ambiente onde a gente possa congregar todas essas iniciativas para que a gente possa dar uma cara de política pública para essas iniciativas, que é um dos pontos que vocês colocaram aqui. A colega colocou também algumas proposições sobre a questão da destinação de outorga. A gente já sabe que rodovias não tem mais nenhum projeto que tenha a expectativa de gerar algum tipo de outorga, mas é uma alternativa válida. A gente pode levar para ser analisado e ver qual seria uma alternativa. Mas ferrovia e porto a gente ainda tem. Exatamente. Então, vamos lá. Pela transversalidade, a gente pode utilizar essa alternativa para outros projetos, outros setores que têm ainda esse tipo de possibilidade. E em relação aos projetos em si, que trazem, que estão estruturados no âmbito do PPI, que trazem tem uma relação direta com essa questão de descarbonização, de sustentabilidade, diversos, né? Principalmente temos um que trabalha bastante com a questão do uso e ocupação do solo, que são os perímetros irrigáveis. Esses perímetros irrigáveis permitem que os projetos são estruturados pelo MDR, com a Codevasf e também com o DENOX, dá um ordenamento à utilização desse solo, que hoje, uma vez essa área que não sendo cuidada, ela pode ser desmatada, não ser tratada, etc, etc. E também o uso também adequado dos recursos hídricos. Então, temos um projeto uma carteira de projeto que é bastante interessante, que pode até interessar a vocês também, que é a questão das concessões de florestas, que trazem dentro do conceito do projeto, da concessão, a recuperação de áreas degradadas, que é um ponto que pode pegar carona e conversar bastante também com a utilização das faixas de domínio. Essa eu preciso pensar mais, porque faixa de domínio para a gente, principalmente de rodovias, é um tema que é complexo, porque no momento que a gente precisa ampliar a rodovia, a gente vai ter um problema qualquer para fim de licenciamento. Então eu prefiro, nesse primeiro momento que a gente está começando, trazer como prioritário seria utilizar as áreas degradadas para implementar um tipo de projeto dessa natureza. E isso a gente tem acesso a essas áreas degradadas via Ministério da Agricultura, via Ministério, o próprio MDR também, nas suas áreas de agricultura familiar, etc. E um ponto importante que a gente está discutindo também é trazer para dentro do jogo a Embrapa. A Embrapa é um centro de excelência que pode trazer muita experiência positiva para a questão da descarbonização, da captura de carbono também. A época que eu estava à frente da EPL, na diretoria de planejamento e pesquisa lá, planejamento da EPL, tive algumas conversas com o pessoal da Embrapa, e eles garantiram que tem tipo de vegetação, gramínea, alguma coisa nesse sentido, que primeiro ela estabiliza uma determinada altura, e segundo ele faz o papel de captura de
de CO2. Então, vale muito a pena, nessa agenda que está discutindo, trazer a Embrapa para dentro do jogo, porque ela vai trazer alguns olhares científicos para nos apoiar. E, por fim, pessoal, o Ministério do Planejamento e Orçamento, né, o MPO, ele está tratando já, estruturando a estratégia 2050. E dentro dessa estratégia de 2050, no que eles apresentaram para a gente, ele, em parceria com o MDIC, já está estruturado, vai entrar no processo de atualização de uma plataforma de monitoramento e projeção de impactos de eventos extremos. E isso é de suma importância, e lá todos os principais modos, os principais setores estão sendo contemplados nessa plataforma. A gente consegue projetar para 2030, 2050 quais são os impactos, em função de seca, em função de enchente, áreas alagadiças, alguma coisa nesse sentido. Então, vale muito a pena a gente também visitar. Eu já tenho uma agenda para a semana que vem, para conhecer melhor essa ferramenta, que é um dos pontos que nós vamos fazer em parceria com o MDIC e o MPO, é pegar nossa carteira já existente de parcerias, de contratos de parcerias, e assim, colocar essa carteira aqui dentro, qual é o impacto positivo ou negativo que essa carteira potencialmente pode causar em função dos efeitos climáticos que estão sendo, eventos climáticos que estão sendo projetados pela ferramenta. E, logicamente, a gente tentar ou otimizar o projeto ou ampliar o escopo do projeto para que o benefício seja maior. E, por fim, uma pergunta bem direta para o pessoal da Hidrovias. Onde foi que vocês construíram esses rebocadores? Porque sou da Bahia, cara, aí tem interesse em saber. Com o pessoal do Belov. Belov. Belov é fantástico, fantástico. Ele tem uma história fantástica também. Sim, já li os livros dele, E inclusive. pegando carona em Belov, para fechar aqui a minha fala, Belov é que eu tive o prazer de conhecer assim bem rapidamente, mas além da história dele em si, ele defende bastante a questão da Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um projeto que o BNDES está patrocinando, primeiro o diagnóstico de todos os potenciais, das riquezas, dos ativos da Amazônia Azul, e logicamente Belov defende que a capital da Amazônia Azul é a Bahia de Todos os Santos, e eu concordo com ele, logicamente. E na Amazônia Azul, um dos pontos é a questão da captura de carbono pelos oceanos. Então, gente, a gente tem assim várias iniciativas e um espaço dessa natureza que congrega todo mundo que está dentro desse contexto de buscar soluções é muito importante, não só para vocês, como para o próprio governo também. Daqui a gente vai ser com uma série de encaminhamentos e também de uma série de obrigações, né, Clóvis? Que a gente vai conversar. Depois a gente vai seguir adiante. Obrigado mais uma vez e parabéns, viu? Não sei se mais alguém aqui, os colegas, por favor. Só para quem não me conhece, eu sou Regis Fontana, trabalho com apoio ao licenciamento ambiental lá junto com o Adailton no PPI, e estava aqui fazendo o exercício de tentar identificar oportunidades, e uma das ações que a gente tem mantido lá no PPI é ajudar o IBAMA a estruturar a sua área de conversão de multas. E se não é exatamente um financiamento, pelo menos tentando utilizar aquela máxima de pegar um limão e tentar fazer uma limonada, a gente tem fomentado que dentro desses projetos de conversão, né, para aquelas empresas que foram autuadas por algum motivo, o IBAMA mantém uma agenda muito mais ambiental do que climática, mas eu tenho certeza que bons projetos seriam vistos com bons olhos, tanto pelo IBAMA quanto pelo MMA, ao fazer a conversão de multa, e essa conversão ela pode gerar um desconto de 40% ou até 60% no valor da autuação, e investir em projetos de descarbonização, projetos que venham trazer aí melhorias nos processos, né, desde que eles não estejam vinculados a uma recuperação ambiental decorrente da autuação, mas ele pode, né, os projetos podem ser direcionados para essa área também.
Ah, muito legal, Regis, essa iniciativa. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu lembro de ter tido um pouco dessa discussão no passado. Você acha que precisa de autorização legal para o IBAMA fazer isso, de algum mecanismo a mais? Não sei se você lembra, chegou a ter um decreto, aí caiu, aí não, assim, você acha que precisa, como que está esse institucional? Nos últimos anos, de fato, foi um vai e volta, avança, retrocede. No momento, o que o IBAMA tem são as conversões diretas, onde daí a empresa tem que se responsabilizar por executar o projeto, o que termina gerando aí o ônus de ter que estar diretamente envolvido. Na conversão indireta, é necessário ter uma instituição financeira que vai fazer o gerenciamento. O IBAMA está negociando com a Caixa de formalizar um acordo de cooperação técnica, onde a Caixa vai fazer esse gerenciamento, e aí a empresa que tiver vontade vai aportar esse recurso, fazer a conversão de multa, e aí vai ter um terceiro, uma outra instituição que vai de fato executar o projeto. Então, nesse momento, o IBAMA está em discussão com a Caixa, a gente tem intermediado essa discussão para que a Caixa seja essa instituição financeira a gerenciar o recurso. Isso. Então, aí existem várias empresas que elas próprias têm interesse de executar o projeto, e aí tu pode só aderir àquele projeto. Como existe no mercado também algumas empresas que... Porque, assim, eu perguntei isso, por exemplo, o modelo que tem no estado do Rio é interessante, porque lá tem um Funbil, que é uma organização não governamental, mas tem assento de representantes do governo e sociedade civil, né? E eles fazem a gestão de projetos, talvez o governo do estado licitou e as associações concorreram, o Funbil foi selecionado porque ele já tinha uma experiência, começou fazendo isso sozinho no mercado. E hoje ele é uma referência, se eu não me engano, ele estava até já ajudando o Instituto Chico Mendes também, na gestão de alguns projetos de unidade de conservação, com as compensações ambientais. Então ele faz esse tipo de coisa. Multa do estado do Rio de Janeiro, compensações que são feitas de forma indireta para o empreendedor, que só o pagamento desonera o empreendedor e o dinheiro fica lá dentro de uma conta do Funbil, numa instituição financeira, e aí tem uma gestão, tanto financeira como de projeto, né? E a dificuldade hoje é encontrar bons projetos. Estava conversando com eles e falei assim, olha, os projetos são muito aquém daquilo que é necessário, então falta de capacitação, de execução e tudo mais. De fato, uma das discussões que a gente tem mantido junto ao órgão é justamente porque não tem uma carteira muito grande de projetos, é difícil de apresentar os projetos e serem aprovados dentro do IBAMA, mas a gente também vê que, como é que eu vou dizer, não existe uma demanda muito grande de chegarem os projetos e bons projetos. No momento que isso destravar e que as empresas perceberem que vão ter um bom desconto na hora de pagar a multa e se livrar desse imbróglio, de repente isso abre e destrava um mercado bastante interessante que pode reverter tanto para o meio ambiente quanto para a empresa, que pode inclusive explorar isso de forma como benchmarking próprio. Pessoal, bem rapidamente, desculpa, só para finalizar aí a fala de Regis, a gente já teve um início, uma conversa bem preliminar com o pessoal do FIDIRES, sobre a possibilidade deles estruturarem os projetos para entregar para o IBAMA. Então, fazer uma conversa em relação à PPP de manutenção, e nessas conversas a gente, paralelamente, assim, tem essa possibilidade, vocês têm interesse, vamos analisar para frente. Ou seja, a gente tem condição de gerar projetos com qualidade e alinhado com os interesses não só da empresa que vai aderir, como também do próprio IBAMA. Fica mais fácil a gente fazer essa aprovação. É uma boa solução. Desculpa, Você quase não tem nada para fazer, né? Então, isso é pronto. Renata, por favor. É isso. Não. Nada. Obrigada.
Obrigada, gente. Como a própria Natália ela já comentou, né, na primeira fala dela aqui, eu sou da NTT e eu atuo agora como gerente do projeto do plano de sustentabilidade da agência, né? A própria Move Infra fez participações diretas lá na nossa audiência pública, né? E a nossa proposta vem, acho que diretamente no encontro do que vocês estão trazendo aqui, que é trazer trabalho com incentivos regulatórios, não com comando e controle, tentar não agregar custos na tarifa. Então, assim, a gente buscou realmente tentar trazer a autorregulação em conjunto com a agência, né, assim, criando comitês, né, e trouxemos para ferrovias assim, a intenção de realmente de usar o valor de outorga para reverter para projetos, no caso, voltados à sustentabilidade, alinhados inicialmente aos parâmetros de desempenho do AFC, que foram adaptados para demandas da agência, conforme também a demandas do BID e demandas do próprio BNDES, que também que trabalhou em conjunto com a gente nos novos projetos naquele momento foi de ferrovias, ou rodovias, na verdade, né, e a gente tem a intenção de trazê-los para ferrovias, os novos contratos, né, eu acho que no caso iria iniciar com provavelmente FCA, né, mas outros projetos vão prosseguir em ferrovias também, né. Assim, a gente teve muita demanda com relação a ferrovias, falando que a proposta não estava muito aderente à questão de sustentabilidade, mas um dos pontos foi a descarbonização, que falavam que não era necessário exigir esse ponto para ferrovias. Então aqui eu acho que é muito interessante trazer oportunidades de descarbonização para o modal ferroviário também. Então, assim, eu acho assim, a gente não está saindo tanto, assim, mas a gente realmente tem que adaptar para o que o mercado necessita, né? Então, assim, a gente vê com muito bons olhos aqui o estudo de vocês, eu vou ler tudo, acho que eu e a equipe como um todo, tem uma equipe bem multidisciplinar, apoio de diretor, então assim, a gente quer realmente entregar algo que seja aderente e que seja possível de ser construído junto com o mercado mesmo, né? A parte de outorgas, até ontem foi objeto de trabalho nosso, de reflexão, a gente vê que precisa desse alinhamento com o Ministério, a SF Plan do Ministério conversou com a gente sobre debêntures, então assim, a gente está refletindo bastante essa parte, assim, para tentar atender dentro do que a portaria fala, o que tem que ser colocado para ferrovias e rodovias, e até para as autorizações ferroviárias, eu não sei como que está o andamento desse passo, que eu não trabalho diretamente com isso, né, mas queremos conseguir expandir esse uso, né, e realmente incentivar, não colocar mais limitações, nós queremos realmente atrair esse investimento, né, o acesso a esse recurso, né, assim, então, assim, faixa de domínio eu acho que é um ponto que é muito interessante, há muito tempo a gente já vem vendo que as receitas acessórias, elas vêm despencando depois daquela lei de antenas, né, que foi até expandida, depois voltou, mas assim, caiu muito os recursos que podem ser angariados com faixa de domínio, né, talvez entrar nisso já seja até mais um ganho para as concessionárias, digamos assim, e eu até já vi em algum estudo de economia comportamental, que assim, por exemplo, em curvas locais que o relevo é bem sinuoso, o uso de vegetação mais alta, ela faz os usuários, motoristas, né, dirigirem com mais cautela também, é mais uma forma de direcionamento para a segurança, então você acaba atingindo até outros objetivos, né, de acidentes, redução de acidentes com isso. Assim, eu acho que são vertentes que se complementam. Mas, é claro, tudo tem que estar dentro do que o IBAMA auxilia também, né. Assim, eu vejo muitos pontos que se convergem aqui. Hoje, realmente, a nossa proposta é voltada para a sustentabilidade, envolvendo resiliência, apoio às comunidades e tal, mas eficiência energética e descarbonização é um ponto muito forte. A gente tem, nos novos contratos, o programa Carbono Zero, e acho que apenas tem o programa Energia Limpa, que foi retirado, até por causa da redução da tarifa, né, o pacote de otimização do valor da tarifa. Mas o carbono zero, o carbono neutro, né, acho que ele vem bastante a agregar em rodovias,
E quanto se falar na questão dos escopos, né, a gente até vê assim, para rodovias ele é bem acessível o escopo 1, a gente percebeu, assim, a gente fez uma análise no GHG Protocol e muitas concessionárias já fazem a declaração, já fazem esse inventário até para o escopo 3, mas a gente vê que o escopo 3, ele é fora do domínio da concessionária realmente, então assim, ele teria que ser delimitado, sim, tem que colocar, senão ele tenderia ao infinito, né, assim, são pontos que precisam realmente ser desenvolvidos. Para rodovias, a gente tem, em paralelo, um programa de sustentabilidade voltado para a descarbonização na nossa área de cargas. Então, assim, eles têm um projeto que ainda está iniciando, mas já teve, acho que, reunião participativa, né? E a ideia é conceder selos para empresas com boas práticas, sustentabilidade, que acatem, tentar ter esses programas, né, de descarbonização, frota verde, né, isso dentro do mercado de cargas, que eu acho que talvez seja um desafio bastante grande, mas são realmente os grandes focos de emissão de gases de efeito estufa nas rodovias concedidas, pelo menos. São os pontos que eu quis trazer, gente. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Parabéns pela iniciativa que a NTT está fazendo, liderada, né, pelo diretor Felipe. Vocês, né, pegaram essa pauta, começaram a discuti-la o ano passado, fizeram tomada de subsídios, a gente está com uma audiência pública, né, sobre o processo, então eu acho que aqui tá entre balancear o que a gente pode incentivar e o comando e controle, para que a gente consiga dar resultado, mas que isso, there's no lunch free, né? Alguém vai pagar a conta, né? Mas que a gente dê conta de pagar essa conta, que não pare também na mão do usuário e que a gente, no final das contas, não diminua o investimento ao invés de aumentar o investimento. Então, acho que essa beleza e vocês estão trafegando muito bem nisso, parabéns. Paulo, por favor. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve, não vou falar do FDIS, prometo. Só uma sugestão, né? Sou Paulo Toledo, trabalho lá no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mas a minha carreira é analista ambiental, estou há 12 anos no governo do MMA, e eu já tive muita experiência com a questão da conversão de multas. Então, a minha sugestão é para dar uma observada nas falhas do passado, para a gente não repetir, né? A gente já discutiu muito com a Caixa. Teve uma MP no governo anterior que propôs bancos, né, públicos a fazerem proporem propostas para administrar o fundo, e a gente sempre esbarrou numa questão muito clara de tarifa, né? A dificuldade de você contabilizar a tarifa e também a responsabilidade pelos projetos. Então a Caixa é diferente de um FAR, por exemplo, que é obra, engenharia, eles conseguem fiscalizar. Ambiental, eles teriam que criar uma estrutura nova, então isso é um custo muito alto. E eles não poderiam simplesmente fazer a gestão só do dinheiro, porque ficaria muito sensível, porque você não tem nenhuma estrutura hoje legal por trás para suplantar, por exemplo, abrir um processo seletivo para ONGs ou para empresas especializadas em reflorestamento, em recuperação de bacias hidrográficas, etc. Então, uma complexidade que foi colocada pela Caixa na época e não mudou nada em relação a isso, né? Então, é interessante pensar na Caixa pela capilaridade, pela expertise, pela facilidade de acesso, mas tem que ver essas questões também relacionadas ao fundo. Só exemplo do FDIS, né? A gente abriu um processo seletivo permitindo que bancos públicos concorressem com privados. E a gente teve a grata surpresa de tarifas competitivas, né? Que por exemplo, no fundo que a Caixa tinha proposto lá para conversão de multas em 2019, se eu não me engano, era de 5% a 8% variável. No FDIS ela propôs 1/10 disso, porque ela teve concorrência com instituições financeiras privadas, né? Então, só para a gente ter como exemplo aí a questão de observar isso para não... Às vezes a gente fica batendo cabeça e repete o mesmo erro do passado, né? Só uma sugestão. Bom dia a todos. Pegando carona no que o secretário Adailton falou sobre que é um grande parceiro, né? PPI é um parceiro do MDR hoje. Na área de florestas hoje nós já estamos conversando e já temos um protocolo de intenções com o governo do Acre de conceder pelo menos 17 áreas de área de floresta
né, que é degradada para recuperação, e essa concessão vai ser feita diretamente pelo Estado, junto com e o apoio do FIDIS para fazer a estruturação disso, né? E lá na frente o concessionário vai poder se creditar de carbono, ou seja, da recuperação que ele fez, e já estamos fazendo esse estudo. Chamamos agora o Instituto de Florestas, né, do UFB, para participar conosco, então já está em andamento. Área pública do Estado. Estado do Acre, inicialmente. Já estamos vendo com o Estado do Amazonas, e na semana passada eu tive com o Estado do Pará também conversando sobre isso. Mas o que está mais adiantado hoje é no Estado do Acre. São 17 áreas que nós estamos trabalhando lá junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E também, dentro dos perímetros irrigados que o secretário citou, nós estamos desenvolvendo em paralelo um programa de concessão de barragens que tem esse foco, porque o FIDIS é um fundo sustentável, né? E o foco da área de barragens também, não só pela segurança e manutenção das barragens, mas a utilização das áreas para produção de energia renovável, como energia fotovoltaica flutuante, algumas áreas de energia eólica. Então nós estamos com esse foco, né, em parceria com o PPI para tocar esses projetos, né? Em termos de debêntures, a secretaria lá também já está recebendo as propostas de estudos para fazer as debêntures para a área de infraestrutura, a Secretaria de Fundos e Instrumentos Financeiros, do MDR, também trabalhando nessa linha, né? Então, nós temos convocados, minha área é realmente a parceria com o setor privado, né, dentro da Secretaria de Fundos, e estamos chamando bastante parceiros privados para conversar antes sobre esses projetos, para a gente não fazer montar o bolo antes de quem vai comprar a receita. Então a gente está trazendo para conversar e ouvir realmente o privado, para que a gente possa, na hora que for apresentar esses projetos para o mercado, sejam projetos melhor desenhados, né? Não que sejam desenhados de forma errada, mas a gente precisa ouvir quem vai comprar também, o cliente final, para poder saber o que a gente está fazendo e o que está escrevendo. Mas, então, desculpa, do setor financeiro ou dos setores emissores? Os bancos? Não. Dos emissores. Dos emissores. Mas se permite uma sugestão também chamar do setor financeiro, porque eles têm acesso a uma base muito grande, às vezes eles sabem demanda. Sim, não, mas é uma coisa legal. É uma área, essa área já é a área de fundos, né? A minha área é outra, mas a gente está aqui em nome da secretaria, mas isso tudo e todas as ideias são bem-vindas e estamos à disposição para conversar sobre isso. Os bancos podem ter insights legais, né? Sim. Que o investidor também busca. Sim. Ok, obrigado. Não, obrigada, Denilson. A gente fica feliz, né, de ver o FIDIR rodando, né? Ele é um projeto já de algum tempo, enfim, que tem toda uma estrutura sofisticada, né, que foi montada com um olhar privado, tentando olhar os erros do passado, que nem o Paulo falou, e fazer algo diferente para o futuro, né, como fundo. Então, fico feliz de ver ele avançar. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Por favor, vamos lá, o nosso moço da Hidrovias. Desculpa, obrigado. Eu sou sustentável já por natureza. Eu e a Hidrovias do Brasil, então. Mas enfim, lá na Natália também a gente cuida da parte de estudos. A Natália comentou, a gente está fazendo estudos de descarbonização junto com o Ministério e com a GIZ. A gente já está na terceira etapa do estudo. O primeiro foi só um benchmark internacional. O segundo, a gente fez esse inventário, né, esse diagnóstico dos terminais e dos portos como estão. Né, e a notícia foi boa, que a gente viu que tem muito campo para a gente trabalhar, né? 70% dos nossos terminais não tem inventário. Então, se a gente não sabe nem o que a gente emite, como a gente vai falar de descarbonização. E agora, no Eixo 3, a gente está levantando boas práticas. A gente já foi em Itaqui, Paranaguá, Suape, Pecém, amanhã. Estamos indo a Santos, vamos na Santos Brasil levantar todas essas boas práticas. A ideia é criar um guia de recomendação para os outros portos. As nossas realidades portuárias são bem distintas. Eu tinha um chefe que falava assim, Natália, você não tem nem a Ferrari, você não tem nem o Fusca que tem uma Ferrari. Ele está sentado ali na ponta ali na mesa, está por ali. Então a ideia é a gente fazer esse guia e levar para alguns portos que não tem o Fusca, não tem uma Ferrari igual a Santos Brasil, não tem uma Ferrari, né, igual a Rumo, mas vamos começar aqui pelo nosso Fusquinha, sem pejorativo, já tinha um Fusca e era o melhor carro, não tinha problema nenhum.
passava em água, passava em tudo. Mas, enfim, fazer o Fuxinha no Porto de Porto Velho, no Porto de Cabedelo, você tem estruturas menores, né? Não tem menos competência, não, estruturas menores, receitas menores, mas a gente incentivar. Aí o Alessandro está aqui, trabalha na GMS, incentivar através do IDA, hoje o item 38 do IDA é descarbonização, que tem um ponto centésimo a mais na pontuação lá final do IDA, acho que todos conhecem o IDA, é um indicador da ANTAC. Então a gente aumentar, né, Alessandro, tem essa proposta de aumentar esse centésimo, a gente colocar um ponto maior, todos os portos vão olhar e falar, se eu fizer o meu inventário, eu vou ganhar tantos pontos, novos indicadores, selo verde, né? Fica à vontade. Então, convido todo mundo a acessar o site da ANTAC, está lá a nossa etapa 1, etapa 2, chama eixo 1, eixo 2. O diagnóstico é bastante interessante, que mostra lá como estão todos os terminais. Claro, a gente não citou nominalmente, fez uma média, uma consolidação dos dados, tá bom? Obrigado. Parabéns, Natália. Sempre perfeito seus eventos. Só uma contribuição sobre essa questão, né? A gente está discutindo muito incentivos, descontos e tal. Amanhã, no outro evento, a gente vai ter também a participação do pessoal da Autoridade Portuária de Santos. Santos tem uma diretriz própria deles lá, eu sei até de cabeça, DIPRE 184, que justamente classifica as ações de sustentabilidade dos arrendatários lá, no caso, né, do Porto de Santos, e dá desconto na tarifa portuária. Realizar o inventário de gases de efeito estufa e certificá-lo, né, você faz um processo de verificação desse inventário, publicar no programa brasileiro, dá desconto na tarifa portuária, entre outras ações, tá? Descarbonização em geral, eletrificação de portos, mas eles têm já isso documentado, agora já está bem divulgado entre os arrendatários lá, e é muito relevante, é bem bacana o programa. Obrigado. Que legal. Não sei se... Beatriz, por favor. Bem rapidinho. Eu acho que para nós, empresa, o que falta é padronização. Porque, assim, tudo bem, a Santos Brasil é referência, a gente trabalha com isso desde 2013, mas como você falou, tem vários outros portos também que estão começando. E realmente, na verdade, hoje em dia, uma empresa como a Santos Brasil, ela está fazendo isso de maneira totalmente voluntária. A gente não tem obrigação, na verdade, igual tem na Europa, de descarbonização, de ser zero, net zero e tudo isso. Então, e outra coisa, eu não consigo me comparar com, por exemplo, todas as ações sustentáveis com da Rumo, por exemplo. Eu não tenho padronização. Então, a única padronização hoje em dia que eu tenho é ser uma empresa do ISE, da cartela do Índice de Sustentabilidade Empresarial, mas, assim, tem outras empresas tão grandes quanto eu que não estão no ISE. Então, realmente, para a gente, quando a gente trabalha com sustentabilidade, essa falta de padronização, essa falta de regras, essa falta de métricas também, para a gente é um pouco escuro. Então, assim, eu sei que a gente está trabalhando bem, eu sei que a gente quer descarbonizar até 2040, mas, assim, quais são as métricas e o que na verdade, a gente vai ganhar indiretamente com isso? Porque, sim, a gente está menos poluindo e tudo isso, mas vocês falaram, incentivos, as empresas precisam de incentivo também para trabalhar. Aqui, ninguém é uma ONG, aqui, a gente tem investidores, a Santos Brasil é uma empresa aberta na Bolsa, eu tenho investidores, que eu tenho que, inclusive, pagar, tá? Que acreditaram em nós. Então, é isso, eu acho que essa coisa de métrica, essa visão um pouco mais de curto, médio e longo prazo, seria muito importante para a gente poder se comparar com o mercado. A gente está falando de infraestrutura, hoje em dia eu não consigo, como Santos Brasil, me comparar com outras empresas de infraestrutura, porque as minhas métricas são diferentes, meus desafios são diferentes. Então, é isso, eu acho que o Brasil tem que avançar mais, e nós, empresa, a gente está aqui para isso, a gente já trabalha juntos em vários fóruns, né, inclusive a Move Infra, mas outros fóruns, como ela falou, em Santos a gente está muito presente, na ONU também a gente está muito presente, junto com a ANTAC a gente já fez belos trabalhos, mas é isso, acho que... Super importante a sua visão, né? Que, enfim,
é um pouco, né, a primeira proposta nossa, né, o que a gente não sabe como medir, não tem como, né, ter uma meta, não tem como ter nada. Então acho que assim, a gente vê que a gente tem evoluções grandes em alguns pontos, mas ainda tem muita oportunidade. Eu não sei se alguém tem alguma última fala, então assim, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer ao Fernando que liderou esse projeto, todo o time do Move Infra, que ajudou aqui na organização.